Já estamos praticamente no período carnavalesco aqui no Brasil. Oficialmente, carnaval começa no sábado, domingo, segunda, terça, mas na realidade o pré-carnaval já é uma realidade. Mas o assunto que nós vamos abordar nesse instante com o nosso convidado trata-se do doutor Alexandre Ateniense. Doutor Ateniense, ele é advogado especializado no direito digital. Bom, hoje, com a facilidade do celular, as fotografias podem ser aí tiradas de forma instantânea. Basta a pessoa posicionar ali o seu celular e fotografar. Bom, tem também aquele detalhe, né? No período de carnaval existem muitas novidades, onde as pessoas gostam também de fazer aí os seus registros. Agora, fazer o registro de uma pessoa sem a sua autorização. E, além do mais, colocar essa fotografia ou essas fotografias na rede social, nas redes sociais. Como fica? O autor dessa foto pode ser processado, caso ele não obtenha autorização para tal? É nesse sentido que nós vamos, então, a partir de agora, conversar com o nosso convidado. Doutor Alexandre, boa tarde para o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Walter. Mais uma vez, é um prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça para falar sobre um tema tão contextualizado como esse, numa semana pré-carnavalística. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Então, vamos direto aqui ao ponto, doutor Ateniense. Carnaval, tudo é liberado, inclusive para se tirar fotografia, tudo é válido ou não é bem assim? Não é bem assim. É bom que se diga que a Constituição, ela tem no artigo 5º, inciso 10º, né, o preceito a garantia constitucional que qualquer cidadão tem direito à sua imagem, à sua honra, à sua dignidade. E por esse motivo, essa garantia também se aplica a essa situação. Evidentemente, para que aquele titular dos seus dados pessoais, nesse caso, expressado através da sua foto, possa ter legitimidade para poder conter excessos caso ele tenha a sua imagem revelada a público sem a sua autorização, ou quem sabe, até mesmo distorcido fatos associados à sua imagem. É bom que se diga, como você bem falou, que hoje todo cidadão é um paparazzi potencial. Entretanto, isso não pode ser considerado como uma ação desmedida, sem qualquer tipo de restrição, sobretudo por parte daquelas pessoas que se sintam prejudicadas. É óbvio que muitas pessoas no carnaval vão se sentir até prestigiadas de terem sua imagem vinculada em determinados sites de fantasia, de reportagens sobre blogs, etc. Porém, pode haver excessos, e a lei garante, nesse caso, que em casos que a pessoa não concorde com a maneira como foi exposta a sua imagem, que ela pode e deve pedir imediatamente a remoção daquela pessoa que divulgou ou mesmo de quem compartilhou. Ou seja, a imagem, então, num carnaval que foi registrada, para poder ser difundida, se faz necessária a autorização de quem está na foto, seria isso? Exato, o consentimento, sobretudo para poder tomar ciência de que essa foto obtida será utilizada para uma determinada finalidade, né? Nós já vimos, por exemplo, que uma imagem foi obtida em um bloco de carnaval, por exemplo, para poder, de repente, ser reutilizada numa campanha publicitária, por exemplo, sem autorização. Isso, obviamente, se a parte se sentir prejudicada, ela terá meios para poder reagir e pedir qualquer tipo de compensação em relação ao desvio da finalidade pelo qual a imagem foi obtida. Agora, essa imagem obtida de forma jornalística, a regra também é a mesma? Tem que se pedir autorização da parte que a imagem está estampada ou será estampada, doutor Ateniense? Não, porque aí, no caso, se tratando de cobertura jornalística, de divulgação do evento em si, e desde que essa imagem não torne as pessoas envolvidas num fato constrangedor, me parece extremamente razoável que essa foto possa ser divulgada sem nenhum percalço. Entretanto, como você sabe, é uma situação
muito casuística, né? A gente percebe que nesses casos os excessos acontecem a partir do momento da vinculação de fotos, por exemplo, em sites, digamos assim, pornográficos, em sites erotizados, ou mesmo a partir da imagem, narrando fatos totalmente desconexos e expondo a reputação e imagem da pessoa. Perfeito. Bom, quer dizer, há aquelas pessoas que pensam que a rede social, a internet, é um campo sem dono, onde pode se agir no anonimato que dificilmente ou nunca será descoberto, portanto, aí o seu endereço, a sua identidade. Quer dizer, quem pensa assim está devidamente equivocado, doutor Ateniense? Está duplamente equivocado. As pessoas normalmente se impulsionam a fazer isso com base em duas premissas que, a meu ver, não são verdadeiras. A primeira delas é que pode fazer a divulgação, porque o meio tecnológico, o meio digital, as plataformas digitais vão lhe dar cobertura quanto ao anonimato. Isso cada vez mais é uma premissa falsa, porque as pessoas hoje são muito mais rastreadas no meio digital do que no meio presencial. E o segundo fato é que também essas atitudes acontecem com a certeza de que haverá total impunidade em casos de excesso, o que também é falso, porque uma vez rastreando, identificado o agente que praticou o ato, obviamente a gente vai analisar para verificar se há uma capitulação dentro de algum ilícito, seja na esfera civil ou criminal. Penalmente, o que acontece quando essa prática é registrada? Ou seja, uma imagem foi publicada sem a devida autorização. Essa ação, ela correria mais no campo civil ou também cabe no campo penal? É bom que se diga que, antes de mais nada, a vítima ela tem que tomar uma atitude que é a preservação dessa prova. Porque no mesmo jeito que essa prova aparece, ela pode desaparecer em questão de segundos, né? E isso depois fica difícil fazer a reconstituição dos fatos. Agora, se a imagem ela é divulgada pura e simplesmente sem autorização, e isso traz algum tipo de constrangimento, algum tipo de ataque à reputação e imagem, normalmente isso só ficaria restrito à esfera civil. Porém, se por acaso, junto com a imagem, vier, digamos, uma fake news, uma ofensa, um discurso de ódio ou algo parecido, também poderá haver a repercussão na esfera penal. Perfeito. Agora, essas imagens captadas no nosso país, né? Em qualquer parte do nosso país, mas publicada num site que esteja no exterior, como é que ficaria? Valeria essa mesma regra que o senhor já não expôs, doutor Ateniense? Olha, depende muito do país, sabe? Normalmente, já tendo enfrentado situações parecidas com essa, eu posso dizer que nos Estados Unidos há uma liberalidade maior em manter essa foto publicada. Já na Europa, o pessoal, os europeus já têm uma visão diferente, já são pessoas que têm um foco muito mais restritivo quanto a abusos de privacidade. O certo é que, independente de qual país for divulgado, é necessário que, uma vez preservada a prova, a vítima busque entrar em contato com vamos dizer assim, o titular do serviço, né, que está fazendo essa divulgação, e noticie o fato dizendo que não concorda com essa divulgação porque não autorizou. Certamente o titular desse site que vem fazendo essa divulgação vai pedir algum tipo de comprovação quanto à real identidade deste denunciante, para poder atestar que de fato é ela mesma, e a partir daí é comum, de praxe, que se faça a remoção sem maiores problemas. O que normalmente eu recomendo é que essas medidas de enfrentamento sejam tomadas o mais rápido possível. A experiência ao longo de 30 anos lidando com esse tipo de problema é muito clara no sentido de dizer o seguinte: quanto mais rápido você reage, mais certa, ou pelo menos mais próximo de ter um êxito, isso vai acontecer. A gente não pode deixar que um determinado fato como esse se transforme numa crise, e para isso é necessário o enfrentamento imediato. Quando o senhor fala nesse enfrentamento imediato, o senhor chama atenção em relação ao tempo, qual seria esse tempo, doutor Ateniense? Não tem
tem um prazo fixo. Eu diria que, pelos próprios termos da lei de proteção de dados pessoais, o mais breve possível, né? A gente nem sempre, através de uma imagem, tem como fazer um monitoramento super adequado em relação a fazer um reconhecimento facial que pudesse nos dar referência imediata na medida que essa foto é publicada. Porém, se por acaso as pessoas tiverem o hábito de monitorar a si própria a partir de um nome, isso facilitaria muito mais o tempo de reação. Portanto, uma vez tomada ciência, seja da forma como for, e o titular do dado pessoal não está satisfeito com a situação no qual se viu exposto, o mais breve possível ele tem que tomar, sobretudo, inicialmente, uma tentativa extrajudicial. Se não der certo, aí procure as vias judiciais para essa remoção, ou, quem sabe, enfatizar a injustificada manutenção desse material online para poder, então, quem sabe, pedir algum tipo de repercussão indenizatória em decorrência disso. Quer dizer, essa imagem, de certa forma, publicada sem a devida autorização, para valer como prova, como é que ela deve ser colhida, doutor Ateniense? Existem várias formas. Eu vou sugerir apenas duas. Existem, por exemplo, a possibilidade da pessoa capturar a tela e fazer o encaminhamento disso para um cartório de notas e daí elaborar uma ata notarial, que nada mais é do que a preservação de um fato gerado em formato digital. Uma outra alternativa que nós estamos fazendo ultimamente, que é a preservação dessa prova, autenticando a página capturada pela internet através de serviços de blockchain que extraem o que a gente chama de hash, né, que é uma criptografia, para poder dar muita robustez à prova que, de fato, ela estava sendo divulgada num determinado endereço da internet naquele dia e naquela hora. Interessante que o senhor nos pontuou aqui de que essa imagem não autorizada, ela sendo compartilhada, quem compartilha também pode ser alcançado pela nossa legislação, doutor Ateniense? Sobretudo se esse conteúdo compartilhado houver caracterização de um endosso de alguma forma de ataque a essa reputação, a essa imagem. Ou seja, aquela pessoa que recebe, vamos dizer assim, uma foto vexatória ou difamatória de alguém, expondo a intimidade, por exemplo, e acha bonito e repassa, certamente, se ela for rastreada quanto a esse ato que praticou, também ela poderá ser colocada no mesmo patamar daquela pessoa que inicialmente distribuiu. Esse é um caso de polícia, ou seja, o primeiro registro tem que ser feito numa delegacia de polícia, doutor Ateniense? Não. A delegacia, nesse caso, você pode fazer até o registro de BO online, nada mais é do que um ato declaratório do fato. Mas não há que se esperar que, a partir daí, exista diligências para poder sanar esse tipo de problema, porque a polícia não está aparelhada para isso, e nem vai estar futuramente. O que é necessário é preservar a prova, informar em conformidade legal e daí tentar, através de um advogado, tentar solucionar esse assunto extrajudicialmente. Se não der certo, resultado, aí sim as vias judiciais. Um evento artístico, para poder, de alguma forma, ser registrado através do celular. Vamos pegar aqui um desfile de uma escola de samba no Rio de Janeiro, onde para poder assistir o desfile tem que pagar o ingresso para poder, então, assistir. São Paulo também é assim. Ou seja, a pessoa, ela pagando, estando assistindo, ela pode filmar tranquilamente, depois disponibilizar na rede social, ou cai também naquela mesma questão que o senhor já nos pontuou, tem que ter autorização? Veja, isso tudo vai depender dos mecanismos de controle de quem detém os direitos de transmissão desses eventos, né? Então, eu dou um caso recente que aconteceu com um cliente meu, que é um jogador de futebol que tinha o hábito de fazer, ele atuava para uma empresa de televisão e ele tinha o hábito de filmar os gols que aconteciam, por exemplo, estando ele presente num estádio na Espanha. No momento em que ele fez isso e divulgou na sua conta do Twitter, a Liga Espanhola não gostou da divulgação pública daqueles atos, daquela imagem, daquele evento, porque ela entendeu que só ela poderia estar fazendo esse tipo de divulgação, porque ela detém os
direitos. E com isso conseguiu, ainda que temporariamente, suspender a conta dele. Então, eu não saberia dizer se a Liga das Escolas de Samba, ou então, por exemplo, a Rede Globo, ou qualquer outra tem direitos de transmissão do evento, teria esse mecanismo de controle tão poderoso para poder sair derrubando qualquer divulgação como essa. Acredito que não. Por esse motivo, eu acho que há uma certa razoabilidade para fazer essa divulgação. Não acredito que essas empresas que detêm esses direitos vão estar extremamente aparelhadas, até porque isso seria um trabalho hercúleo, né, para poder fazer com que todos os conteúdos que estão sendo divulgados sobre os seus direitos de transmissão sejam efetivamente removidos da internet. Pois não, doutor Alexandre Ateniense. Então, só para encerrar, apenas reforçando, a pessoa que estiver com o seu celular e fizer qualquer flagrante em via pública e estampar a imagem na rede social sem a devida autorização, corre sério risco de responder à justiça, não é, doutor Alexandre? É sempre bom ter um cuidado a mais em relação a essa captura de outras pessoas, sobretudo em situações constrangedoras, porque isso realmente pode gerar um efeito viral que pode causar um dano muito grande e, consequentemente, ensejar esse tipo de enfrentamento através da justiça e, certamente, com efeito financeiro nada satisfatório para quem praticou isso. Tá muito bem. Doutor Alexandre Ateniense, advogado especializado no direito digital, é sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez aqui os agradecimentos da emissora. Até uma próxima, doutor Ateniense. Até uma próxima, Walter. Mais uma vez, um prazer falar com vocês e bom carnaval a todos. Muito obrigado ao senhor.